E aí, tudo massa? Sejam bem-vindos a mais uma análise e notícias. Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, um dia após os resultados do primeiro turno da eleição para presidente aqui no Brasil, e eu quero mostrar para vocês como que o mercado de renda variável, de ações, se comporta após esse resultado. Meu nome é Manuel Soares Santana, mas podem me chamar de Manuel Massa. Sou consultor estratégico e analista de investimentos credenciado. A ideia desse vídeo é a gente tentar entender e observar o comportamento dos investidores, porque a análise gráfica nada mais é do que a psicologia dos investidores. Aqui a gente consegue observar e monitorar quais ações que os investidores estão tomando de acordo com seus interesses de investimento. E a gente vai dar uma olhada agora no gráfico do índice futuro para a gente entender um pouco como que foi a abertura pós primeiro turno da eleição para presidente. Então vamos para o gráfico. Então vocês podem observar aí no gráfico que o índice hoje no diário ele já abriu com um gap de alta de 3%. Então vocês podem observar aqui, ó. Esta foi a abertura dele. Vamos colocar nos 5 minutos para a gente entender um pouco como é que foi. Então a gente viu que ele fechou na sexta-feira nos 110 mil e hoje já abriu a quase 115 mil. Então é um gap bem expressivo. A gente está falando aqui de um gap de 3% e a gente vai observar e monitorar esse movimento durante o dia. A minha ideia não é ficar o dia todo olhando o índice, e a ideia é mostrar para vocês a abertura do índice futuro agora nos primeiros 15 minutos e depois mostrar para vocês a abertura do mercado à vista, quando a gente pode perceber algum tipo de movimentação. Mas observando no diário, a gente consegue identificar através deste ponto aqui que o índice, mesmo subindo 3%, ele está se posicionando num ponto importante aqui de resistência. Então a gente vai observar aqui que ele vem num ponto importante de resistência. Então pode significar que ele ainda não está apto a subir. Então, qual é a expectativa deste primeiro dia? É que ele venha aqui buscar o fechamento do gap ou venha pelo menos aqui buscar essa tendência de baixa. Né? Vocês podem identificar aqui, quando a gente pega e começa a dar um zoom um pouco maior, a gente pode identificar aqui, ó, que a lateralização, como a gente já tinha identificado alguns no índice, no Ibov mesmo, né, no spot ali no real, a gente percebeu que a lateralização ainda está bem definida aqui, né? Então ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Tem um outro vídeo falando sobre isso. Subiu, desceu e aí ele formou aqui um padrão gráfico e aí ele está de novo aqui testando a resistência. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo, mas no vídeo eu mostrei que este ponto aqui é um ponto muito importante de resistência, né? Então a gente pode identificar aqui que ele é um ponto importante de resistência, né? Por vários motivos. E hoje aparentemente está mostrando que é mais um ponto de resistência, porque ele abriu com um gap de 3% e mesmo assim já começou uma queda aqui, do topo até o fechamento já caiu 1%. Então ele abriu com um gap de 3% e caiu com 1%. Então a ideia aqui é nesses primeiros 10 minutos observar o que o gráfico está fazendo. Não vou entrar
em detalhes sobre o que realmente pode acontecer. A ideia desse vídeo é mais observar. Provavelmente vai ter gente que vai estar assistindo esse vídeo que não teve a oportunidade de acompanhar a abertura, né? E a ideia é mostrar justamente a abertura do pregão aqui do mercado futuro. E aí eu vou dar uma pausa nesse vídeo e aí a gente vai voltar e mostrar como que foi a abertura do mercado à vista, né? Então a gente percebe aqui, ó, quando a gente coloca nos 5 minutos, a gente vê que realmente são pontos de proteção, né? Pontos de venda forte. Vou colocar nos 60 minutos para ficar mais claro. Então, nos 60 minutos aqui, a gente consegue identificar pontos de onde está tocando e está voltando, né? Então a gente consegue observar. E agora abriu com um gap gigantesco, uma grande oportunidade de identificar. No vídeo passado, onde eu mostrei sobre essa lateralização, eu comentei sobre quem estava disposto a operar na especulação, ter bem claro na mente que este ponto seria um ponto onde o mercado poderia bater e voltar. E é justamente o que está acontecendo. Quando a gente pega aqui, ele foi bem forte para este ponto e agora está começando a voltar. Vai subir? Vai descer? A gente não sabe. O importante é a gente ficar observando e ver qual é o movimento que ele está fazendo. Quando a gente vai diminuindo aqui o tempo gráfico, que a gente vai olhando mais, dando colocando como se fosse no microscópio, né? Colocando uma lupa sobre o movimento, a gente vê que ele subiu forte e agora começa a fazer um movimento de queda. E quando a gente observa aqui o volume, né? Então a gente começa a observar o volume das negociações, a gente consegue perceber que o volume vendedor está bem forte nesse primeiro momento. Então a gente tem que acompanhar, monitorar e aguardar para ver o que vai acontecer. Então eu vou dar uma pausa no vídeo e aí quando eu retomar, eu retomo com o mercado à vista para a gente poder observar qual é o comportamento do mercado depois do resultado do primeiro turno das eleições de 2022. Legal? Estou de volta e agora a gente vai olhar aqui no mercado à vista. A abertura agora são 10:01 e vamos ver como que o mercado à vista ele reagiu ao resultado do primeiro turno das eleições de 2022, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então vamos lá. A gente está vendo aqui então que, como a gente já tinha mencionado, o índice Bovespa, ele é um índice que ele é a cesta de diversas ações, então nem todas abriram ainda, né, mas até o momento ele está abrindo aí com a variação de 0,01%, né, então vocês podem olhar aqui no alto aqui da tela, vocês podem ver que ele varia 0,01, né, sempre lembrando que no curto prazo, na secundária ele está numa tendência de baixa e na terciária ele está aqui numa lateralização. A gente já conseguiu perceber em outros vídeos que foi feito aqui, que eu fiz, aqui uma área de zona bastante compradora e aqui uma área de zona bastante vendedora. E essa lateralização mostra para a gente que realmente existe uma indecisão dentro dos comportamentos dos investidores. Hoje é um dia que mostra para onde provavelmente o mercado vá. A gente não pode cravar aqui que o mercado vá para cima ou vá para baixo, né? Tem um outro vídeo que eu já falei sobre isso, quais são as possibilidades. Então, a análise gráfica, ela não tenta adivinhar para onde o mercado vai. Ela simplesmente vai utilizar padrões, onde dentro desses padrões a gente identifica probabilidade para onde o mercado vá. E a análise gráfica, ela ajuda o investidor que utiliza dessa ferramenta para poder investir, ela ajuda o investidor a saber quais os melhores momentos de comprar, os melhores momentos de sair e os melhores momentos de se proteger caso ele esteja errado.
né? Então, não é adivinhação, é simplesmente observação do movimento e do comportamento psicológico dos investidores, né? Então a gente consegue perceber aqui que o movimento hoje, pelo que como analista técnica hoje eu consigo observar, é que não existe ainda uma definição, né? A gente pode pegar aí este período aqui, é um período pré-eleição, né? Pré-eleições de 2022, que ontem foi o dia do primeiro turno. Então a gente consegue observar aqui que realmente os investidores estavam indecisos para saber para onde o mercado iria, né? Então a gente pega aqui desde agosto, setembro, o mercado andou de lado. Hoje, no futuro, a gente viu uma abertura de 3% e no mercado à vista a gente está vendo que com o decorrer das aberturas das ações, muito provavelmente ele vai buscar aqui esta região de resistência, né? Então a gente consegue ficar aqui observando. Então eu vou dar mais uma pausa aqui no vídeo e quando eu voltar, que o mercado à vista foi totalmente aberto, tá? Então aguarda aí mais um pouquinho que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta e agora com realmente o mercado 100% aberto. Então a gente consegue identificar aqui, ó, que realmente ele veio buscar esse topo. Então aqui é mais uma região onde pode ser que ele estacione, né, e volte tudo. Então o mercado identificou e o comportamento e a percepção do mercado dos investidores pela cesta de ações, muitas ações subindo 5, 6, 10%. Então o mercado aqui está realmente olhando de forma positiva o resultado do primeiro turno, né? Então, algumas coisas. Agora, o que é dessa informação que está sendo digerida pelo mercado, a gente não sabe, né? Eu vou falar um pouco sobre informações, mas aqui ó, a gente vê que veio buscar, eu comentei num vídeo anterior, se você quisesse especular comprando aqui e vendendo aqui, é uma grande oportunidade. E o mercado só realmente mostraria que seria alta se ele romper aqui, voltar e subir, né? Então, essa foi a análise do gráfico, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês. O que eu quero agora trazer aqui para vocês da reflexão é justamente o seguinte: quais são as informações que podem estar incutidas aí dentro desta análise gráfica, né? Então, que realmente o mercado ou o mercado financeiro avalia o Lula, né? Porque ele teve 48% dos votos como um candidato para o mercado, isso vai ser favorável para o Brasil, ou que realmente o Bolsonaro estava nas pesquisas com 30 e poucos por cento de, de votos e ele conseguiu 43%, então mostrou que a força dele é maior do que os institutos de pesquisa mostravam, né? Então não dá para saber qual foi o real motivo que fez a bolsa hoje subir, né? Então a gente pode olhar aqui, só na abertura já está subindo 3,6%, né? Então é uma subida bem expressiva dentro do mercado financeiro. E agora é aguardar os próximos 30 dias para a gente ver como que vai ser a conclusão disso. Eu acredito que o mercado ainda vai ficar andando um pouco de lado até realmente tomar uma decisão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Foi em partes, porque eu fui picando a análise, mas é para mostrar para quem não teve tempo de olhar o mercado financeiro de acordo com em tempo real. Aqui fica um vídeo para você entender um pouco como que as notícias podem influenciar o comportamento dos investidores dentro do mercado financeiro. Então, se você gostou, você comenta o que você achou desse investimento. Se você quiser ter um relatório gratuito, que eu disponibilizo pelo menos um papel para os meus seguidores, eu entrego relatórios com mais papéis para os meus clientes, mas eu disponibilizo aqui, se você quiser, um relatório gratuito de uma ação que pode ter que vai ter um potencial de crescimento. Então, e lembre-se sempre, né? Empreender é massa, investir é massa e viver é massa.